Leremos no Salmo 37 os versos de 8 a 13. Acompanhe na sua Bíblia. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Oremos. Eterno Deus e Pai, no santo nome de Jesus, clamamos pela Tua palavra ser fluente, ser penetrante, ser eficaz para trabalhar em nosso coração. Oramos para que neste momento todos nós sejamos edificados em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. No Salmo 36, Davi escreveu sobre os perversos. No Salmo 37, ele retoma o assunto sobre os perversos, mas em relação aos justos. O Salmo foi escrito na velhice de Davi, e nele se discute o problema por que os justos sofrem, por que os perversos parecem prosperar. É possível que este salmo fizesse parte da preparação de Salomão para subir ao trono de Israel. No original, o termo equivalente a perverso é usado 14 vezes e foi traduzido por malfeitores ou por ímpios. Como muitos cristãos maduros, como muitas pessoas maduras, que já passaram por um bocado de sofrimento, Davi, nos seus dias, escolheu ver a situação de uma maneira mais ampla e avaliou aquilo que era imediato e passageiro em relação àquilo que era final e eterno. É muito importante que o homem, que nós possamos ver, nós tenhamos essa visão da vida, das coisas, não apenas no sentido imediato, mas compare sempre o sentido imediato com o sentido eterno. A maior parte das coisas que nós sofremos nesta vida é passageira, mas nós teremos um futuro eterno. Portanto, algumas injustiças, algumas dores, algumas decepções podem ser administradas, mesmo que tenhamos dor, porque nós não somos viajantes que vão desaparecer ao longo da estrada. Nós somos seres que viveremos eternamente. Neste salmo, Davi incentiva seu filho Salomão e o povo também a crer nas promessas de Deus e a esperar nele. Um destaque que nós vamos dar neste salmo é quando Davi usa a seguinte expressão: deixa a ira e abandona o furor. Um dos grandes problemas da humanidade é a ira. Temos que cuidar para que os atos dos perversos não suscitem a nossa ira, não mexam em nosso coração, que precisa estar limpo. O grande problema do ser humano é que às vezes o desequilíbrio do outro o desequilibra também. Por isso é importante você cultivar o caráter cristão, porque quem age em busca do caráter adota princípios, e quem age por princípios não permite que emoções e até dores alterem o seu comportamento e as suas decisões.
Permaneça no princípio que Deus te deu. Você conseguirá superar o momento dolorido. Você conseguirá superar a palavra destruidora. Você conseguirá superar o momento de desprezo, porque você tem princípios. Quem age por princípios tem caráter. Os ímpios, irmãos, não têm nada a perder, mas nós temos. Um homem, uma pessoa ímpia, uma mulher ímpia, ela não pensa duas vezes para revidar o mal com o mal muitas vezes pior. Mas nós temos que pensar, porque nós temos uma família, que nós amamos nossos filhos, que nós construímos nossa história em cima de uma fé perfeita em Deus. Um homem ímpio, uma mulher ímpia, a Bíblia diz que maquina contra o justo, contra o correto. Não é difícil matar uma pessoa. As pessoas morrem facilmente. O ímpio não pensa nas consequências e faz qualquer plano, maquina qualquer projeto, porque ele não tem nada a perder. Ele não pensa na sua família, não pensa nos seus filhos, nos seus netos. Mas nós que tememos a Deus, sabemos que a dor às vezes pode ser grande, mas nós a sofremos. Para quê? Para preservar nossa família, para preservar nossa casa. Matar uma pessoa é fácil, mas e as consequências de matar uma pessoa? Condenação, prisão, afastamento da família, distanciamento da sociedade, vergonha, desonra. Os ímpios maquinam contra o mal. Quando Davi escreveu este salmo, ele já tinha passado por muitos reveses na sua vida. E Davi não era um homem perfeito. Nós temos que entender isto. Davi era como nós. Deus o havia escolhido, Deus o amava, mas Davi era como nós. Em um determinado momento da vida de Davi, ele estava com seus homens, próximo ao Monte Carmelo. Davi se fez chefe de um grupo de 600 homens. Imagine os irmãos, 600 homens perambulando, circulando pelo deserto, porque Davi era perseguido naquela época, morando em cavernas. Imagine quantas cabeças de boi não tinham que morrer todos os dias para alimentar 600 homens, com certeza suas famílias que eram grandes também. Então não era 600, era 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Imagine quanto de pão, de trigo, de cevada não era consumido todo dia por aquela comitiva imensa de Davi. E deu exatamente numa época em que havia uma certa escassez, e Davi conhecia toda a região e sabia que muito perto dali morava um homem riquíssimo, que tinha uma fazenda imensa, milhares de cabeças de gado, ovelhas. E Davi, muito gentilmente e humildemente, pediu a alguns moços seus que fossem até a fazenda daquela pessoa, daquele homem, e ensinou o que eles deveriam falar ali. E eles foram. Quando eles chegaram ali, o dono daquela fazenda já de longe gritou: "O que é que vocês querem?" Ele disse: "Senhor, nosso Senhor, nosso comandante Davi pediu gentilmente ao Senhor que pudesse oferecer alguma coisa de comida para o seu grupo, porque ele mandou dizer para o Senhor que os seus pastores já trabalharam perto de nós, e Davi ofereceu todo o apoio a eles, alimentou-os, deu hospedagem para eles, protegeu eles contra os salteadores, os ladrões. E Davi então pede apenas um pequeno retorno de apoio do Senhor para que ele alimente os seus homens. E aquele homem chamado Nabal gritou bem forte: "Sumam das minhas terras
Saiam daqui, eu não tenho que ajudar ninguém, não conheço, não sei quem é Davi, não quero saber. E os enxotou, os expulsou dali e disse: vão embora. Os rapazes voltaram com medo, desesperados. Chegaram onde Davi estava e disse: Davi, nós fomos maltratados, nós fomos escorraçados, nós ouvimos palavras cruéis, duras, falaram mal do Senhor. Davi disse: eu tratei eles tão bem, eu acolhi tão bem os trabalhadores de Nabal, e Nabal tem com que nos ajudar, não faria nenhuma diferença para ele. Aparelhem os cavalos, afiem as espadas e os arcos, vamos partir para cima de Nabal. Naquele momento Davi deixou a ira tomar conta do coração dele. O furor incendeu em Davi, e Davi era um guerreiro, ninguém podia com Davi. Davi podia destruir, aniquilar com um exército em poucas horas. Ele era hábil, seus homens eram hábeis, e eles partiram furiosamente para a fazenda de Nabal. Porém, havia entre os homens de Davi ainda alguém de Nabal que estavam por ali, eram amigos, e correu à frente muito, muito rápido, e chegou até a fazenda primeiro que Davi, procurou a esposa de Nabal e contou para ela o que estava ocorrendo. E ela desesperadamente começou a preparar comida, começou a preparar alimento, víveres, preparou os animais, preparou tudo. Alguns moços diz: vamos sair em direção a Davi, antes que ele chegue aqui em minha casa. Aquela mulher chamava Abigail, e ela encontrou Davi no meio do caminho. Logo que ela encontrou, ela desceu da sua montaria e já caiu com o rosto em terra e disse: meu senhor, perdoa a tua serva, me ouça por favor, estou trazendo víveres, comida, alimentação para o senhor e os seus homens. Não atente para as palavras do meu marido, ele é o que o nome dele representa, louco. E ela foi falando: o Senhor é contigo, o Senhor te protegerá de todo mal, os seus homens, todos vocês, suas famílias, conhecemos a tua história. Davi fica prestando atenção naquilo, e o furor de Davi vai diminuindo, a ira de Davi vai diminuindo. Ela disse: tome das minhas mãos, Senhor, se precisar de mais, eu vou preparar, mas por favor, não vá até minha casa, não faça o que o Senhor está planejando. E naquele momento, Abigail se apresenta como uma mulher extraordinariamente sábia, amante da paz. E Davi toma aqueles presentes e diz: está bem, Abigail, não farei o que meu coração propôs fazer, porque eu não ia deixar nenhuma criança viva, mataria todos. E ele retorna para sua casa. Davi segue o seu caminho para a sua jornada com os alimentos. Abigail retorna para casa, já estava à noite, e o seu esposo tinha preparado uma grande festa, já estava em andamento inclusive, e ele já estava bêbado. Ele nem viu o que a sua esposa fez, e ela chegou, não disse nada. A festa foi até tarde da noite, terminou, as pessoas foram embora, dormiram. No outro dia, Abigail disse para Nabal o que ia acontecer na sua casa e o que ela havia feito para impedir. Quando Nabal escutou a história da boca de sua esposa, que Davi estava vindo para fulminá-lo com todos os seus empregados, aquele homem era realmente muito perverso. Aquele homem ficou num estado de choque tão forte que deu um derrame, um ataque cardíaco nele, alguma coisa muito violenta, que a Bíblia não é um livro para diagnosticar doenças, mas diz que ele ficou paralisado. 10 dias depois, a Bíblia diz que Deus o matou. Talvez tenha dado os 10 dias para ver se ele arrependesse,
dos seus maus feitos e da sua maldade. Mas a Bíblia diz claramente: Deus matou Nabal. Quando a notícia chegou a Davi, Davi disse: então aquele homem morreu depois daquele evento. Ouvi tudo isto. Davi disse: sim, eu sei o que vou fazer. Davi mandou buscar Abigail e se casou com ela. Se tornou esposa de Davi. Deixa a ira, abandona o furor. O primeiro homicídio da história da humanidade aconteceu por causa da ira. A Bíblia diz que Caim, irmão de Abel, irou-se contra o seu irmão. Naquele primeiros momentos da história da humanidade, ainda não havia acontecido nenhuma guerra, não havia acontecido nenhum conflito. Adão e Eva viviam bem. Os demais filhos de Adão e Eva estavam bem. Você diz: mas não era só Caim e Abel? Não. Adão e Eva tiveram vários filhos. Mas a Bíblia dá um destaque na justiça de Abel e na injustiça de Caim, para mostrar como aquela família começa a dividir entre pessoas justas e injustas, ímpias e boas. E quando Caim fica com ódio do seu irmão simplesmente porque Abel gostava de cultuar a Deus, ele fica com raiva de Abel, diz: para que isso, né? Deus vem e fala com Caim, diz: Caim, por que essa ira, por que essa maldade? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, Caim. Tira essa ira do seu coração. É interessante, nem Deus falando com o homem, quando ele não quer tirar, não tira mesmo. Então não ponha tudo na conta de Deus, dizendo: aqui Deus quiser, Ele me muda. Não, Ele vai te mudar que você quiser. E se você não quiser, se ficará com o seu pecado, morrerá com ele e arcará com as consequências eternas. Deus falou pessoalmente com Caim, e Caim continuou cultivando o ódio, não atendeu a Deus. Cuidado, não brinque com seu coração. O seu coração, se ficar duro, se ficar soberbo, se ficar cheio de ira, ele não vai respeitar nem a Deus. E a Bíblia diz que Caim irou-se fortemente contra o seu irmão e o matou. Depois Deus volta a falar com ele e ainda oferece a ele condições de arrependimento. Mesmo assim, não existe nada na Bíblia que nos faça compreender que Caim mudou. Pelo contrário, no Novo Testamento diz que Caim se tornou filho do diabo. A Bíblia diz que ele era do maligno. Não se faça do maligno, seja de Deus. Ah, pastor, mas quem determina isso é Deus. Não, Deus já disse que Ele quer você para Ele. Agora você que tem que querer ser dele. Você que tem que decidir: eu vou ser de Deus, eu vou ser do bem, eu vou ser da paz, eu vou ser do amor, eu vou ser da verdade. É você que tem que dizer: eu vou ser da luz, eu não quero ser filho das trevas, eu não quero ser filho da ira, eu quero ser filho da paz. A Bíblia diz que Esaú ficou fortemente irado contra o seu irmão Jacó. Não vou detalhar os porquês. Problemas de família. Esaú ficou com raiva de Jacó, seu irmão. Era só dois. Eles eram gêmeos. Eles nasceram no mesmo momento. Mas por causa de uma bobagem pequena, que nunca deveria separar as pessoas. Na realidade, quase todos os conflitos começam por bobagens, por coisas mínimas. Guerras que já destruíram, dizimaram milhões de pessoas, começaram por nada. Por nada. Famílias acabam, casamentos se destroem, filhos passam a odiar pais, pais passam a odiar filhos por bobagens.
simplesmente porque o coração não cede, porque a pessoa não diz: está bem, me perdoa, está errado, estou errado, fiz algo que te magoou, me perdoa. E você tem que pedir perdão, não é só quando você está errado, não. Tem hora que você está certo, você tem que pedir perdão também, para sarar o outro, para curar o outro. Afinal de contas, o Senhor perguntou para Caim: aonde está o teu irmão? Caim disse: eu sou guardador do meu irmão. Na realidade, Deus estava dizendo: você é sim guardador do seu irmão. Não provoque a ira do teu irmão, não magoe teu irmão, não entristeça o teu irmão. Esaú ficou fortemente irado e disse: eu vou matar Jacó. E então causou todo um cisma, uma divisão na família, aonde a família Rebeca teve que mandar Jacó embora de casa, para bem longe. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias. Esses alguns dias passaram-se 20 anos. E tudo indica que Jacó não mais verá sua mãe. Ela vai morrer antes de ele voltar. Fica lá até que passe o furor de teu irmão. Furor. Não deveria existir essa palavra para ser humano. Furor de ciclano, furor de ciclana. Tal pessoa está com furor. Que coisa terrível. Quando um ser humano fica furioso, cheio de ira, ele se torna uma coisa nociva, pior do que os animais irracionais. A Bíblia diz que Simeão e Levi, filhos de Jacó, quando voltaram dessa grande viagem na casa de Labão, Jacó veio trazendo muitos filhos, família grande, rapazes fortes. Mas a Bíblia diz que quando chegaram na terra de Canaã, passando pela cidade de Siquém, a única filha mulher de Jacó foi dar um passeio na região. E o rapaz, filho do chefe da cidade, forçou ela, desrespeitou Diná. E Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, ficaram calados, vendo as negociações entre o pai de Amor e Siquém e Jacó, sobre um possível casamento, para reparar aquela situação e tal. Simeão e Levi ficou por ali, não estava concordando com nada, para eles nada ia servir mais. E quando Jacó consegue ajustar um primeiro momento ali daquela situação com Siquém, o pai do rapaz que fez o mal à sua filha, manda eles embora. Simeão e Levi, a família, vão dormir naquela noite. Simeão e Levi não dormem. Os dois rapazes pegam as suas espadas afiadas, coloca na cintura e diz: vamos partir para a vingança. Tomados de furor, de ira, entram na cidade de Siquém e começam a matar. Matam todos os homens, todos os machos. Que coisa terrível. Maldito seja o seu furor, disse Jacó quando profetizava para eles. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis 49, verso 7. Desde esses tempos passados até os nossos dias, a ira e o furor têm mudado a geopolítica, a geografia, os povos, as nações. Agora, bem recentemente, o grupo terrorista Hamas, alimentando a ira e o furor contra Israel, desencadeou o ataque covarde e assassino no dia 7 de outubro, deixando 1.200 mortos, fazendo 240 reféns. Como retaliação, Israel ainda está destruindo e matando os terroristas na faixa de Gaza. Entre os muçulmanos existe um lema: destruir Israel a qualquer custo. Furor, ira e ódio. Geralmente a vingança é colocada em ação pela ira, às vezes também pelo medo.
de qualquer maneira, tanto a ira como o medo não é sentimentos que Deus quer que fica no nosso coração. Se eles passarem pelo coração, é bom tirar rápido, arrumar uma forma de tirar rápido, procurar um amigo para orar junto, procurar um obreiro da igreja, pedir a Deus misericórdia, ajoelhar em casa: Jesus, me lava, me limpa, não deixe isso ficar no meu coração, essas palavras más que eu ouvi, essas ameaças, nada disso, Senhor, tira isso. Eu não quero ficar com medo, mas também não quero praticar nenhuma vingança. Levítico 19:18, Deus tinha dito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Paulo ensinou: toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Geralmente a ira e o furor só operam coisas desagradáveis a Deus. Não existe nenhum ato movido pela ira que glorifica a Deus, nenhum. Tiago disse: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Geralmente as injustiças acionam a ira, então é um desencadeamento de coisas negativas, que não corrigem, que não melhoram a situação, só pioram. Lembro de uma história que o pastor já falecido, né? Amigo nosso, pastor Divino Pinheiro, contou uma vez, de um pai que foi na agência, comprou um carro lindo, bonito, 0 quilômetro, trouxe, colocou na garagem e foi trabalhar, cuidar da sua vida. Mas havia uma criança naquela casa de 4 anos de idade, e aquela criancinha inocentemente achou um ferro pontiagudo, e num dia lá brincando, inocentemente começou a esfregar a ponta daquele ferro na pintura do carro zero do pai. Rodeava para lá, passava a ponta, rodeava para cá, passava a ponta, e na frente, atrás, e a ponta daquele ferro pontiagudo foi arrancando a pintura, fazendo um risco terrível. Mas era uma criança de 4 anos. Quando o pai chegou e viu aquilo, entrou em fúria, em pânico. O veículo, o bem material, se tornou um ídolo, um Deus no coração dele. E ele catou aquela criancinha e disse: vem cá, moleque, menino, você nunca vai usar essa mão para fazer destruição mais. E começou a esfregar a mão do menino nos riscos da pintura. Foi esfregando com ira, com raiva, dizendo: você nunca vai usar mais essa mão para fazer essas coisas. Quando ele percebeu, a mão já estava toda cortada, estilhaçada, e havia muito sangue na mão da criança. Ela chorava desesperadamente. A mãe veio e tomou. Disse: que é isto? Você está louco? Saíram correndo, levaram para o hospital. Os médicos atenderam rapidamente, mas alguns estilhaços, algumas coisas da pintura e da tinta entraram na corrente sanguínea, e aquilo foi arroxeando as mãos, o braço. Os médicos olharam e disseram: ele vai morrer se nós não fizermos um procedimento muito drástico, que é amputar a mão. Para não morrer, amputar a mão. Facharam, e quando a criança pôde voltar para casa e descobriu que por trás daquelas faixas não existia mais uma mão, começou a gritar desesperadamente e dizer: papai, cadê a minha mãozinha? Papai, cadê minha mãozinha? O que o senhor fez dela? Aquele dia o senhor tomou minha mãozinha e disse que eu nunca mais ia usá-la. O que o senhor fez dela? Eu preciso dela. É claro que nunca mais ele teria aquela mãozinha. É melhor pensar mais antes de fazer qualquer coisa, viu, irmãos? Tomar qualquer reação. Eu sei que quando Deus coloca um tema no meu coração para pregar a vocês, é porque é necessário. Deus não está falando nada em vão aqui nesta noite. E Deus só está falando porque Ele te ama. Porque se você ainda não está nessa situação, talvez ela possa estar perto e ela apareça
em algum momento na sua vida, e naquele momento você vai lembrar da voz do Espírito Santo, dizendo: calma meu filho, calma minha filha, não precipite agora, fique calmo, calmo. No Salmo 37, Davi, resumidamente, apresenta 4 razões para não permitirmos que a ira domine nossa vida, para confiarmos em Deus, para sabermos que as injustiças serão corrigidas um dia. Número 1, Davi propõe a seguinte verdade: primeiro, Deus é confiável. As expressões não te indignes, não te irrites, não te impacientes, são seguidas pelas expressões: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. Segundo, Davi diz que Deus compreende a nossa dor, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Salmo 37, 17, 18. Deus compreende a nossa dor, calma. Deus sabe o que você está sentindo. Terceiro, Davi diz: Deus sempre abençoa o seu povo. Além das bênçãos da provisão, do alimento, da proteção, o Senhor abençoa o seu povo com a presença dEle. Mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Além disso, Davi diz que o Senhor abençoa o seu povo com a sua palavra. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Versos 30 e 31. E quarto, Davi diz: Deus julgará os perversos. Não tente fazer juízo com sua mão, há um justo juiz. E todo homem pode fazer o que ele quiser, mas ele vai ter que colher depois as sentenças de suas maldades. Então é melhor pensar muito antes de fazer, falar, porque Deus julgará os perversos. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada, entesaram o arco, para derribarem o pobre, o necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração. Deus matou Nabal, porque Nabal era um homem perverso, porque Nabal queria matar Davi, desonrar Davi, e Deus amava Davi. Imagine, Davi ia cometer um crime, um destroço. Abigail conseguiu fazê-lo voltar, e depois Deus aplicou a sentença. E é isso que vai acontecer, irmão, com qualquer pessoa que levantar contra você, te humilhar, te oprimir, te rejeitar. Se você fica abatido, você fica triste, você volta para casa, você chora, mas você fica na presença de Deus, porque Deus julgará o perverso. O Filho de Deus, que é absolutamente justo, disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Naquela noite que prenderam Jesus, Pedro também foi tomado de ira, de furor, arrancou a espada e cortou a orelha de um dos homens que estavam ali para prender Jesus. Jesus restaurou a orelha do homem milagrosamente e disse para Pedro: guarda a tua espada, para isto vim ao mundo, vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Irmãos, Jesus, o justo, submeteu aos homens ímpios, deixou a sua causa na mão de Deus. Jesus disse assim: Pedro, eu poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos para me proteger. 12 legiões de anjos seria mais ou menos 72 mil anjos. 72 mil anjos
A Bíblia conta uma história lá no livro de Reis que um anjo só enviado por Deus matou 180 mil soldados. Um só. Jesus disse que podia ter à disposição dele 72 mil anjos. Cada um dos 72 mil matando 180 mil, tinha que arrumar gente fora do planeta Terra, porque acabava todo mundo, sobrava ninguém. Falta de proteção não era. Jesus veio para entregar a sua vida por nós. Se ele quisesse pedir a proteção devida, ninguém encostava na unha dele, ninguém triscava no cabelo dele. Mas Pedro escreveu sobre Jesus: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Irmão, entrega tuas causas ao Senhor, àquele que julga justamente, o justo juiz. O homem não prevalecerá pela força, mas aquele que teme o Senhor será protegido e guardado. O Senhor está contigo, o Senhor te escolheu, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. A Bíblia fala do esconderijo do Altíssimo, aonde praga alguma chegará, aonde 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E mesmo se você for atingido em alguma situação, mesmo assim saiba, o Senhor não te deixou. Alguma coisa está acontecendo que vai resultar em glória para o nome de Deus e para a sua edificação espiritual, porque você não é um homem de um tempo só, você não é uma mulher de uma única era, você é um homem, uma mulher da eternidade, para viver eternamente com Deus. Vamos ficar de pé nesse instante. Entrega ao Senhor agora tudo que estava na sua mente, no seu coração. Confia no Senhor, deleita-te no Senhor. O Senhor é a tua justiça, o Senhor é teu escudo, o Senhor é a tua fortaleza. Não tem exército que vai te destruir. Davi disse: ainda que um exército me cercasse, nele confiaria. O Senhor é a minha fortaleza, é o meu pavilhão, o meu lugar forte. Curve a sua cabeça. Vamos entregar ao Senhor nesse instante. Vamos deixar que a palavra tenha verdadeiramente morada em nosso coração. Querido Deus, eterno Pai celestial, aqui está o teu povo, Senhor, a quem o Senhor comprou com sangue, a quem o Senhor escolheu de entre os povos, a tua herança, teu povo que caminha neste mundo em meio a feras, serpentes, escorpiões, toda sorte de males, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu intercedo, eu oro pela proteção da vida de teu filho, da tua filha, pelas famílias da tua casa, aqui da tua igreja. Eu oro, intercedo pelas nossas crianças, que elas sejam guardadas, protegidas do mal, dos homens perversos, dos abusadores, dos perigosos. Nós oramos, Pai, intercedendo para que o Senhor guarde teu povo, quando viajar, quando pegar o ônibus, quando estiver no trânsito, quando estiver em casa, que o Senhor possa cobrir com o sangue de Jesus, guardar debaixo do teu poder, teu amor que sustenta, que nos alimenta e nos fortalece. Entregamos em tuas mãos, Senhor, tudo que somos e temos, Pai. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor se lembra que somos pó, mas como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Sim, ó Deus, nós oramos e abençoamos a vida de teus filhos. Levante a tua mão para o céu, diga agora comigo: Senhor Jesus, eu confio plenamente na tua proteção, na tua misericórdia que dura para sempre. Por isso, nesta noite, eu te louvo pela tua palavra, pelo ensino da tua palavra, que me protege, que me guarda e que me faz esperar somente em ti. Obrigado, Jesus. Eu recebo
a tua bênção e a tua vitória. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Podem assentar.